Eu queria falar, então, meu nome é Marcelo, sou contador, sou sócio aqui na Videiro, Contabilidade Gerencial e Controladoria, né? Trabalhamos no campo, como diz o Rafa, ali até um termo que a gente usa, né? Vamos a campo, né? Trabalhamos em associação, também vamos falar um pouco disso aqui ao longo dessa fala, né? Então a gente trabalha, quando a gente tem que tratar, por exemplo, lá de um acordo de sócios, geralmente a gente debate isso com o administrador de empresas, especialista em gestão de pessoas, e trabalha isso com o advogado lá da empresa, ou um profissional de direito indicado por nós. Por quê? Porque a controladoria, ela prevê essa relação, né, de fatos, de ocorrências, né? Então, por exemplo, é muito comum, né, a gente trabalhar junto com a Wonder quando a gente tem que pensar lá o orçamento ou pensar o fluxo de caixa nas empresas que a gente atende em conjunto, digamos dessa maneira, né, que a Wonder tem o seu software implantado e que nós vendemos o nosso serviço de assessoria. Então, o nosso trabalho se dá muito da nossa equipe, somos uma empresa de pequeno porte, né, mas o nosso time junto com o time do cliente, né, que envolve muitas vezes o terceiro, que no caso é o Wonder. Ok? Tudo tranquilo? Posso meter porva, não? Vamos seguir. Vamos lá? Depois eu vou te chamar aqui, Marcelo. Vou te interromper. Tá perfeito. Show de bola. Então, para a gente poder bater no tempo e tal, a gente vai falar um pouco sobre controle, sobre planejamento e principalmente sobre hábitos e rotinas, tá bem? Nós acreditamos muito nessa questão que envolve essa relação, né, do a fazer com a descrição do cargo, com o desenvolvimento daquele colaborador que faz aquele a fazer, né? Então, para a gente poder contextualizar, né, o Rio Grande do Sul, né, é o terceiro maior produtor agora nessa safra que a gente está colhendo, né? Então, mesmo com a seca, o Brasil produziu 6% a mais que em 2019. No entanto, aqui no Rio Grande do Sul, de onde a gente está falando, a gente teve uma quebra de safra. Perdão. Eu vou pedir um copo d'água aqui para a Gabriela, que é a minha retaguarda hoje aqui na webinar, e é a minha retaguarda também aqui na empresa. Pedi uma gentileza para ela que está nos ouvindo também. Então, assim, a gente teve quebra de safra agora. Então, além das questões que são dos decretos, nós temos também as questões que são referentes à questão da quebra da safra aqui na nossa região. E por que isso é contexto desse nosso bate-papo, Rafael? Porque isso impacta diretamente na entrada de receita. Ou, de outro lado, desencaixa algo que foi programado anteriormente. Então é importante que a gente trabalhe. Mas Marcelo, esse ano é um ano excepcional. Agradecer a Gabriela. É um ano excepcional, é um ano que está acontecendo algo que na nossa geração, né, na geração dos nossos pais, nunca ocorreu, né, de ter comércio fechado, de ter prestador de serviço fechado, de ter indústria fechada. Mas é importante que a gente faça essa contextualização, porque tem outras ocorrências, não tão graves como a questão dos decretos de isolamento, mas temos questões como, por exemplo, a seca que tem assolado algumas regiões, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem, nos últimos tempos, sofrido muito com isso. E isso impacta diretamente o caixa. Falar um pouquinho da lógica da nossa prosa. Só te interrompendo um pouco, Marcelo, importante, porque a Wonder, ela tem uma carteira heterogênea, né? Então, nós temos clientes do agronegócio, é um dos segmentos que nós atuamos, com vários clientes aqui no estado, Santa Catarina, Paraná também, mas nós trabalhamos com clientes da área de indústria, área de comércio, né? Distribuidoras também, né? Então, esse momento afeta as empresas de maneiras diferentes, né? Então, o que já era importante ter um fluxo de caixa antes, quer dizer, num cenário favorável, quem fazia agora já tinha essa cultura, né? E quem ainda não tinha essa cultura de desenvolver um fluxo de caixa, acompanhar isso, se torna mais importante ainda, né? Sim, bem legal. Eu sei que tem alguns colegas meus que atuam na docência, ex-colegas de estudos, né, que estão aqui, então não vou procurar tratar de conceitos, enfim, mas dizer que sim, Rafael, que é uma questão de cultura, né? É uma questão muito importante de cultura. Então, dá para a gente até depois falar um pouco mais sobre, né, quem estava preparado para enfrentar esse momento, quem não estava, a gente pode falar isso na sequência. Eu queria falar um pouquinho, assim, que a gente vai falar de prognóstico, de diagnóstico, de autópsia e de biópsia. São termos que são inadequados, talvez, né, autópsia e biópsia no contexto da gestão da empresa, mas a gente vai tratar um pouco sobre isso, e vocês vão observar na sequência que sim, autópsia e biópsia têm relação direta, é uma analogia que se pode fazer
sim, dentro de empresas. Eu queria falar e trazer 2 exemplos, tá? Bem rápido. Eu queria falar um pouquinho da Vompar. A Vompar é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que produzia aqui no estado, até bem pouco tempo atrás, a linha da Coca-Cola. E ela deixou de produzir, agora atua em outras frentes. E vou falar um pouquinho também do hotel Laje de Pedra, que é um hotel que a sua matriz, né, CNPJ, fica em Porto Alegre, mas tinha uma unidade na cidade de Gramado, que é a da Serra Gaúcha aqui, né? Então eu vou sair do slide e vou abrir, então, primeiro a Vompar. Então, tá chegando bem a imagem aí? Sim. Então, o que a gente vai falar hoje, né, na questão de caixa? A gente vai tratar da conta caixa, né, e da conta equivalente de caixa, né, que seria um conceito aí de investimentos de curto prazo, com vencimentos até 90 dias. A gente vai falar de contas a receber, vai falar de estoques, né? Vai falar também um pouquinho de imobilizado, né? O que acontece? Aqui é um linguajar, digamos assim, bem contábil, né? Estamos tratando aqui do balanço patrimonial, aqui o passivo, né? Aqui o patrimônio líquido. Então, por que é importante a gente fazer esse contexto do balanço patrimonial, né? Essa empresa de 2017 para 2018 saiu de um patrimônio de 272 milhões e passou para um patrimônio de 331 milhões. Significa dizer que essa empresa está aumentando de tamanho, né? Eu estou sendo muito simplista, obviamente, que talvez num ambiente de profissionais de contabilidade, estudantes, talvez eu poderia ser um pouco mais teórico, né? Vou fazer uma fala mais ampla, né? E existe uma demonstração que os contadores de empresas obrigadas a apresentam demonstração de fluxo de caixa, né? A demonstração de fluxo de caixa explica esse valor que está aqui, dos 58 milhões e dos 27 milhões, já vou justificar. Então tem uma série de informações aqui na demonstração, não vou parar para explicar, mas ela explica o que aconteceu no início do exercício e no final do exercício. Então o nosso bate-papo hoje, Rafael, não vai tratar dessa demonstração, a gente vai falar da demonstração do fluxo de caixa gerencial, né? Que é o que a gente vai estar falando na sequência. Bueno, também queria falar um pouquinho sobre o Hotel Laje de Pedra. Essa demonstração do Hotel Laje de Pedra é 2016-2017. Eu tenho ela baixada aqui, porque eu uso ela na docência, né? Então, é uma empresa que atuava, né, nesses 2 anos, né, com prejuízo, né? 2016, 4 milhões de prejuízo, 2017, 1,5 milhão de prejuízo. Então, falando dessa empresa, ou desse caso, né, como que é importante, né, a gente trabalhar com a contabilidade fechada, né, que é uma questão que a gente pode tratar na sequência, né, Rafa? Então, tem que ter as suas demonstrações contábeis fechadas, pois não, Rafa? Ah, perfeito, é um gancho aí, talvez até para um próximo assunto, né, eles estão relacionados, né, quer dizer, o mesmo fato que nós utilizamos lá para o nosso fluxo, ele invariavelmente vai estar na contabilidade, né? Depois a gente pode até abordar alguma coisa desse sistema também. Marcelo, Rafael, como uma empresa trabalha com 4 milhões, depois com 1 milhão de prejuízo, né? Permanentemente em prejuízo, está aqui o resultado disso. 2016, um patrimônio líquido de 16 milhões de reais, em 2017, um patrimônio líquido de 14 milhões de reais. Então a empresa literalmente está consumindo patrimônio, né? E aqui a questão super importante, estamos ainda na parte do contexto, tá? Super importante, no fluxo de caixa, que é uma demonstração contábil, que não é o caso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre o fluxo de caixa gerencial. Nessa demonstração, olha o que acontece. As operações da empresa, em 2016, consumiram 1.150.000 de caixa. E em 2017, 428 mil. Significando dizer que o quê? Que o dia a dia não está, estou sendo extremamente simplista, tá? Mas isso é super importante para contextualizar a importância desse momento e dar parabéns para a equipe da Wonder por ter feito esse convite para nós, porque quando nos ligaram lá no metade do mês de abril, né, que a gente estava debaixo do mau tempo, né, usando um termo mais gaúcho, né, o que estava acontecendo, né? Estava acontecendo que a gente estava, o que a gente pode falar, o que a gente pode entregar de conteúdo para os clientes da Wonder em parceria com a Videiro. E eu, de forma muito objetiva, né, até tenho respondido isso para outras empresas que têm nos contatado, né, para pedir para a gente conversar, fazer o webinar, ou gravar algum depoimento, né, tem que tratar de caixa, porque o caixa é super relevante, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência.
Tudo bem com o som? Tá chegando legal? Para mim que tá ok, Marcelo. Perfeito. Eu vou seguindo então. Eu estou acompanhando aqui no meu smartphone também a nossa apresentação aqui, ela tem um delay, né? Mas sim, o som está muito bom. Perfeito. Então, dando sequência, vou voltar para o chimarrão, porque antes tomei uma cuia e deu um problema de pigarro. Então, o que tem a ver, né, com gestão de empresa, o termo prognóstico? E esse slide aqui, ele procura esclarecer, né? Olhar para frente é olhar emaborando o orçamento empresarial. Olhar para frente, prognosticar, é elaborar o fluxo de caixa. E aqui a gente faz uma troca, né? Então, por que tu falou de biópsia e tu falou de autópsia? Vamos voltar lá para as demonstrações. Isso aqui foi elaborado, apresentado em 31 de dezembro de 2017. Só trocar aqui o ponteiro. 31 de dezembro de 2017. O que significa dizer? Que esses fatos ocorridos em 2017, patrimoniais, que geraram fluxo de caixa, que geraram a demonstração do resultado, já. Então, contabilidade, fazendo uma analogia, nunca vai ser biópsia. A contabilidade sempre vai ser autópsia. Vai ser olhar para o passado, o que já ocorreu, o resultado da minha estratégia de venda, o resultado da minha estratégia de compra, né? Então, como que o empreendedor, como que o gestor, como que o encarregado de finanças pode trabalhar olhando para frente, prognosticando ou fazer uma biópsia? É o que a gente vai tratar hoje, né? Para fazer esse olhar para frente, a gente recomenda ou orçamento empresarial ou fluxo de caixa. Estou falando de regra geral, se nós estivéssemos na academia, provavelmente teríamos aqui presente autores, fontes, né, e outras ferramentas para olhar para frente, para trazer informação do dia a dia, né, por exemplo, da questão mercadológica, da questão de como que andam o consumo de estoques, matéria-prima, etc. Obviamente que aqui é uma ideia de ser um bate-papo, dando sequência, né? Então, o orçamento empresarial e o fluxo de caixa são ferramentas, são artefatos, são, fazendo uma analogia lá com quem toca violão, né? É fazer um dedilhado, é fazer uma determinada nota, é fazer um determinado ritmo, né? Então, é isso que a gente está apresentando para vocês aqui. Então, de modo geral, o fluxo financeiro envolve desembolsos, recebimentos, né, o saldo de caixa e de banco, mas tem relação direta com o fluxo patrimonial, estoques, quantos a receber, quantos a pagar, com caixa, próprio patrimônio que falamos anteriormente, e a questão do ativo fixo. Queria falar um pouquinho do ativo fixo, que isso é super importante, tá, Rafael? O ativo fixo é aquilo que é aquele computador que a Videiro compra aqui para entregar para o profissional que vai atuar no campo, e é a máquina, né? No agronegócio lá seria uma automotriz, né? Uma colheitadeira, um trator, né? Lá na propriedade rural tu produz leite, né? Uma ordenhadeira nova, um resfriador novo. Na indústria metal mecânica, um torno CNC, um torno mecânico, né? Um torno vertical, um torno horizontal, e assim por diante. Ativos fixos são aqueles itens que eu compro, eu empreendedor, eu empresa, para poder executar aquilo que eu faço. Não se esquecer do que está à esquerda do slide, né? Tanto o fluxo físico, a questão de como medir isso e o fluxo econômico. Bueno, dando sequência. Rafa, tu vai só, por favor, me colocando se está bem o som, se as coisas estão andando, que eu vou seguindo aqui, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Aqui nós temos a Edith Zata nos acompanhando, a Maristela Capac, o Jusceli de Lagoa, Sul. Opa. Queria dizer então que aqui. Eu não posso falar para a Maristela Capac. Falar da Maristela Capac que então hoje estou fazendo um teste, né? Porque ela foi minha professora lá na época de 1997. Então agora me deu um suador, né? Vou ter que me esforçar um pouco mais aqui. Um abraço para a Edith e um abraço para o Jusceli. Queria falar rapidamente da questão da escolha. Oi. Aqui, eu vou deixar ela do ladinho, porque eu prefiro ficar olhando aqui, pode ser? Ótimo. Então, aqui esse slide para mim é super relevante e não trata exclusivamente da Wonder,
trata de qualquer outro tipo de software, né? Então, o que é uma escolha de um software de gestão? Então, basicamente, nós recomendamos que um software tenha um módulo contábil, né? Que o software possa estar em vermelho ali abaixo, né? Na estruturação do sistema contábil tradicional, né? Que o software possa ter um plano de contas fiscal e um plano de contas gerencial, né? Obviamente, as demais ferramentas como fluxo de caixa, orçamento, são ferramentas naturais, necessárias. Se a gente for trabalhar, por exemplo, a questão de clientes, né, ter um CRM, né, que daí a gente trata aqui a questão de controle do dado, mas trata também de oferecer ferramentas para aquela empresa, por meio do seu software que vai adquirir, né, ou que vai trocar, enfim, que ela possa ter essa ferramenta, porque ela possa utilizar no seu dia a dia. Então, não só ter controle, não só fazer planejamento, mas o software tem que ofertar ferramentas para a atuação da empresa, né? Por exemplo, eu sei que a Wonder tem uma ferramenta que vi lá em Lagoa Vermelha, por exemplo, lá o mapa de calor, né? Onde o representante comercial tal está atuando, como que vende, etc. Então isso é super importante, né? É uma informação, né? Como saber efetivamente o volume de venda, para quem que está vendendo, o que está sendo vendido por um representante ou por um vendedor seletista, enfim, nesse sentido. Então a questão da escolha do software no nosso atendimento é elementar, né? Tem autores que declaram, obviamente que isso tem que ter um contexto, né, que declaram que o grande gestor do dado, observe, do dado, não da tomada de decisão, do dado em uma empresa, pequena, média ou grande, é o software. Então, quando a gente traz esse tipo de debate, a gente entende que software é investimento, né? Então, não é porque eu estou aqui num ao vivo para uma empresa de software que estou falando isso, não. Eu atuo na docência há 12 anos e é uma prática corrente, né? Recorro sempre a essa orientação. De outro lado, obviamente, que tem as diversas questões inerentes à aquisição de um software, né? O tamanho do banco de dados, que banco de dados que vai rodar esse software, o hardware, etc. Isso, como diz o Rafa ali anteriormente, poderia ser tema para uma outra conversa, né? Dando sequência. Falar um pouquinho rapidamente sobre conceitos, né? A ideia de fluxo de caixa é sempre olhar para frente, sempre olhar para depois, né? Não para o agora. E aí a gente separa já, assim, e aqui é bem importante, eu sei, por exemplo, que as pessoas que foram citadas, a Edith, a Maristela, o Jusceli, são pessoas que têm entendimento disso, mas eu não sei quem são as demais pessoas que estão aqui conversando, assistindo o nosso bate-papo. Então, assim, fluxo de caixa não se refere exclusivamente àquilo que já está lançado no software. Isso é super importante. Fluxo de caixa é lançar no software, principalmente, fatos que ainda não ocorreram, que não foram documentados, que é o planejamento. E aí a gente entra no planejamento da compra, no planejamento da venda, a gente entra, por exemplo, no lançamento, está um exemplo, né, muito clássico, né, para aquelas empresas que possuem CLT, né, profissionais com registro em CLT, que é a grande maioria das empresas. Já dá para lançar hoje no fluxo de caixa o 13º, que vai ser pago apenas lá em novembro, apenas lá em dezembro, mas eu posso lançar hoje. Então é isso que a gente vai tratar na sequência. Então, nesse slide aqui, apenas a questão do prognóstico, né? Então, voltando na fala do Rafael, que comentou anteriormente, né? A empresa que já tinha a cultura de usar fluxo de caixa, a partir do momento que houve uma mudança, ela tem a possibilidade de trabalhar em mudar o planejamento. E aquela empresa que não tinha a ferramenta e tinha o conhecimento, ok, vou produzir a ferramenta, vou fazer o fluxo de caixa da minha empresa. Então, são esses os debates que a gente está tendo, né, que a gente comentou antes. Então, o que é capital de giro? Em suma, de novo, não vou ser teórico, né, gente? Vou trabalhar uma questão mais de troca, assim, né? Então, o que é fluxo de caixa? É discutir capital de giro, perdão. É discutir o caixa, discutir bancos, discutir estoques, né, quanto a receber, e outros ativos de rápida conversão. E, obviamente, isso do lado do que eu tenho. E do lado que eu tenho a pagar, a gente entra lá no passivo circulante, né, que são os fornecedores, impostos, etc. Aqui é super importante a gente atentar, né, prognosticar a necessidade de captar empréstimos, né. Então, com essa ferramenta, eu posso antecipar uma necessidade. Então, eu falei recentemente com um empreendedor, atendido por nós, que assim que começou essa movimentação, onde se sabia de antemão que teríamos problemas de receita,
que ele já estava preparando um ativo para oferecer em garantia para acessar um recurso com juro menor. Obviamente que esse empresário tinha fluxo de caixa e ele sabia, talvez não no detalhe, né? Hoje de manhã estive numa empresa revisando lá o planejamento de compras da empresa que vai alimentar o fluxo de caixa. E hoje a gente comentou lá que o objetivo do planejamento não é acertar no detalhe, é errar menos. Então é óbvio que a gente não vai acertar quanto a gente vai vender, a gente não vai acertar objetivamente quanto que a gente vai comprar, mas pelo menos a gente vai ter uma ideia do que vai estar ocorrendo para os próximos períodos. Posso seguir, William? Ok. Então os objetivos é saldar as obrigações na data, trabalhar aqui o autor que eu utilizei, que é o Zadnovics, né, trabalhou o perfeito equilíbrio. Eu não acredito muito, não concordo com esse termo que ele utilizou na obra dele, depois vou citar a obra, mas trabalhar o equilíbrio, digamos dessa maneira, né? A perfeição é super complexo, mas pelo menos tem um nível de estresse menor, né? E analisar as diferentes fontes de crédito. Aqui eu queria fazer um registro, né? Recentemente fui convidado a fazer uma fala sobre isso. Queria que a gente entendesse, né, que esse jogo político que infelizmente está sendo jogado no nosso país, e como diz o Marco Fava Neves, que é um dos professores, dos empreendedores que eu sigo aí nesse momento, ele é proprietário da marca Strat, depois vou citar ele aqui na sequência, até recomendo, né, tem um canal do YouTube, chama Doutor Agro, tá? É Marco Fava Neves. Então, para quem, eu sei que a turma aí de Lagoa Vermelha, que a gente conhece, segue também ele, eu sei que o pessoal da UPF aí que está acompanhando, principalmente o curso do agronegócio ali da UPF, da FEAC, o Marco é um visitante, digamos assim, aqui da universidade, aqui em Passo Fundo, com frequência vem fazer palestras, enfim, aí. E ele recentemente comentou sobre essa questão, né, que a gente não pode entrar nessa questão do jogo político, né? Para quem está atuando em empresas, o que nos interessa é qual é o agente financeiro que está fornecendo a menor fonte de... Aliás, a fonte de empréstimo, né, a fonte de recurso com menor juro, né? Só que, infelizmente, alguns recursos ainda não chegaram. Se fala na TV, se fala muito em rede social, mas aqui, para nós, aqui, falando do caso da minha empresa, né, que somos clientes de 2 bancos públicos, né, ainda não chegaram os recursos ditos, né, com prazo de carência, com juros menores, né? Nós só temos um caso de um cliente que recebeu essa proposta de carência com juro bem menor, é atendido por uma cooperativa de crédito. Mas eu não sei se trata de um recurso do movimento Covid ou se trata de recursos que já estavam estocados dentro do banco e está sendo agora, digamos assim, desovado. Então teria que se discutir isso também, se aqui tiver alguma liderança empresarial. Eu entendo que esse é um ponto super importante para se discutir politicamente, né? Que é acesso de recurso para os empreendedores, né? Mas não o recurso esse aí de capital de giro com taxas de juros que são, no mínimo, obscenas, né? Bueno, a ideia também de ter um fluxo de caixa é estancar desembolsos vultuosos, manter um rigor no controle do caixa, gerenciar o contas a receber, que agora é super problemático, né? Tu vende o serviço, entrega a mercadoria, produz algo, mas muitas vezes teu cliente não consegue pagar naquele prazo que habitualmente ele te pagava, né? Então, trabalhar essa questão de tudo aquilo que envolve, né? Caixa, banco, contas a receber, as questões das vendas, o que vai ser investido e a questão dos pagamentos. Queria falar um pouquinho aqui nesse slide do administrador financeiro ou do encarregado pelas finanças, né? Então a gente trabalha muito alinhado, bem legal, a Edith está aqui participando, ela é associada à nossa, é administradora de empresa, atua na área de gestão de pessoas, bem como o Olivo Giotto, que inclusive está residindo aí em Erechim agora, a esposa dele é professora, coordenadora do curso de fisioterapia da URI de Erechim, a Janesca. Então o Olivo, a Edith, que são 2 pessoas ótimos profissionais que acompanham o nosso trabalho, né, e são diariamente conectados conosco, contatados conosco, né, quer descrever o cargo, né? Então aquele profissional que atua na área de finanças, em tese, deveria ser um dos fatos elementares do seu cargo, produzir a projeção financeira por meio do fluxo de caixa. Então se tu tá aqui ouvindo nós, tu é gestor, e na tua empresa o teu encarregado financeiro não produz fluxo de caixa, procura ajuda, né? Porque realmente tem alguma coisa que não tá legal, né? A gente costuma fazer brincadeiras. O Rafa segue aí conosco, né, William? Sigo aqui, Marcelo. A gente costuma conversar, bater papo, enfim, né? Usa muitas vezes termos que não... Enquanto você fala aqui, eu tô anotando para depois no sistema a gente, de alguma forma, abordar essas questões, né? Você falou aqui em planejamento do fluxo,
você falou em questões contábeis também, né? A gente, quer dizer, essas questões, você contrai agora um empréstimo, um financiamento, um capital de giro, como é que a gente vai tratar isso lá no nosso financeiro, lá no nosso contas a pagar? Tem um tratamento diferente contábil, né? De contas que você vai contabilizar. Então, a gente pode também abordar, embora não seja o alvo aqui da nossa Sim. live, né, que é mais fluxo de caixa, a gente pode dar uma pincelada ali no sistema, como é que funciona também. Tá. Então, eu queria falar, então, dessa questão que é elementar, né? Então, queria fazer uma analogia com a gastronomia. Eu cozinho muito pouco, né? Aprendi o elementar com a minha mãe. Mas, assim, quando a gente fala disso aí, desse slide, né, do descrever o cargo do administrador financeiro, do gestor financeiro, do encarregado de finanças, a gente está falando em fazer um feijão com arroz. Eu curto massa carbonara. Eu também curto. Só que daqui a pouco a empresa está no momento de fazer um feijão com arroz. Então faz um feijão com arroz digno e tá ótimo. Eu gosto de um ovo frito, batata frita e um bife. Aí vou um filé. Cara, se não tem filé, vai colchão mole. Mas fazer uma coisa com dignidade. Então, o que a gente está discutindo aqui parece muito teórico, mas na verdade é super importante, que é o quê? Tem que ter o básico. E o básico é o quê? Aquele teu encarregado lá, ele precisa desenvolver. Mas ele não tem essa competência. Desenvolve, treina. Aí tá a Edith, tá aí o Olivo, né? Outros profissionais de administração de recursos humanos, aí, especialistas que sabem como é que é recruta, seleciona, desenvolve, treina, tem uma ordem. Eu nunca sei falar dessa ordem, né? Mas existe uma ordem teórica, né, sobre isso aí. Talvez até a Edith pode colocar depois aí para o William ler para nós, porque eu sempre me enrolo nesse conceito aí. E aqui eu queria comentar um pouco sobre o planejar, né? Investir tempo no planejar não é perder tempo, né? Muito pelo contrário. Então, é o que a gente está tratando hoje, né? Para fazer tudo isso que a gente está falando, precisa investir tempo. Hoje de manhã, estávamos numa empresa, 3 dessa empresa, mais a nossa assessoria, então estávamos em 4 pessoas, né? Então, isso é relevante, tem empresa que realmente precisa ter esse planejamento, né? E isso é uma rotina que a gente recomenda, né? Falar no início da rotina. Super rápido, eu queria falar um pouquinho sobre regime de competência, regime de caixa, né? Eu sei que para a grande maioria das pessoas que estão aqui isso é irrelevante, mas talvez tenha alguém aqui que, principalmente quem atua em empreendedor, por exemplo, né? É muito bom vender, é muito bom, mas talvez não tenha alguns conhecimentos técnicos, né? Então, o que é o regime de caixa? É bem conta corrente mesmo, entra e sai, entra e sai. Uma venda à vista entra direto no caixa. Uma venda a prazo entra no caixa ou no banco apenas quando ela é recebida. Isso é super importante. O Rafael poderia ficar 1 hora conversando sobre esse assunto de como o sistema da Wonder trata isso. Porque isso é super importante, né? Então, esse conceito elementar aqui é determinante para a gente poder ter uma ferramenta de fluxo de caixa. Enquanto o Rafael pediu a palavra, eu tomei um Shima, né? Porque estava falando e tal. E lembrei aqui de 2 pessoas lá do grupo Miagro da Lagoa Vermelha que são muito importantes para isso que a gente está falando, principalmente quando a gente fala ali dessa retaguarda financeira. Queria mandar um abraço para a Luíse e mandar um abraço da Luíse da Mapsul e para o Ricardo lá da Agrivet, né, que são as pessoas, né, modo geral, assim, que estão nessa retaguarda. E para a Nayane lá da Miagro, que é o financeiro junto com o Simval lá e alimenta lá a turma lá que tá no campo metendo porva, vendendo, etc. Tá lá no balcão, né? Então, assim, o que é o regime de competência, né? Para diferenciar. O regime de competência é o que alimenta a contabilidade. É aqui que nasce a ideia da contabilidade biópsia. Autópsia. O fato gerador ocorreu lá no mês de janeiro. Ele vai ser registrado na contabilidade no mês de janeiro. Então, independe se vai se receber ou não. Eu fiz uma venda maravilhosa com uma margem de lucro muito bacana, mas o cliente não me pagou. Então, na contabilidade, a gente vai registrar isso aí, vai reconhecer o contas a receber, a baixa no estoque, os impostos, tudo, né? A receita, beleza. Só que no fluxo de caixa não vai entrar. Então, essa é a diferença, né? Então, posso ter lucro na contabilidade e posso não ter dinheiro no caixa? Sim, pode, né? Obviamente que daí teríamos que ter um outro momento para falar sobre isso. Queria falar de forma rápida sobre um exemplo, né? Segue compartilhado aí, né, Rafa? Segue compartilhado, sim. Estou partindo já para finalização, só não deixei o arquivo aberto, daí na próxima webinar convido um outro palestrante, tá? Um outro convidado aí, tá, Rafael?
Ah, tá. Porque o convidado não deixou o arquivo aberto e agora ele está aqui rodando, né? Então agora vamos ter que inventar alguma coisa até que abra o arquivo, né? Você é expert, Sim. expert em lives. Agora começou a abrir. Vai aí, William. Vai aí, William. Queria mandar um abraço para o José Merigo, lá de Nonoai, tá, José? Lembranças para o teu pai, não sei se teu pai está assistindo também. Queria mandar um abraço para o Juliano Tomé, também lá de Nonoai. Obrigado aí pelo prestígio de vocês. Enquanto não abria o Excel, enquanto ele falava os nomes, aí já me deu um suador aqui, mas vamos embora, vamos de novo. Então, o que a gente está debatendo aqui? Segue me ouvindo, tudo bem? Tudo certinho. Perfeito. A tela está compartilhada com o Excel, né? Isso. Então, aqui é um exemplo, né? Não tem nada de relação, mas como que nós recomendamos? Aqui entra um pouco o nosso jeitão de ser, né? Como que a Videiro recomenda? A Videiro recomenda planejar no Excel, né? Aqui em cima vocês estão observando, ó, tem uma V0, né? Que é versão 0. Então a gente faz uma versão 0, entrega para o cliente e a partir dali esse documento passa a ser do cliente. No caso da Wonder, depois o Rafa vai tratar disso aí, o valor que a gente lança aqui, por exemplo, rendimento da aplicação de renda variável. Vamos imaginar que tivesse um valor aqui no mês de julho. Esse valor projetado, ele é lançado lá no software para alimentar o fluxo de caixa lá no software, né? Esse valor de recebimento de venda que está aqui, né, no mês de junho, 20 mil, no mês de setembro, 3 mil, no mês de setembro, 162 mil, 160 reais, isso aqui tudo, primeiro projeta no Excel, para depois alimentar o sistema. Porque qual é que é a premissa que nós utilizamos? Se tu tem uma mudança de cenário, como ocorreu agora, tu cria uma V01 e muda a tua projeção de receita, né? Tu tem uma nova mudança, tu faz uma V02, muda de novo aqui. E aí tu vai documentando e vai alimentando lá o teu software, né? Nesse sentido aí, não sei se a Luísa está assistindo lá de Lagoa Vermelha, é uma chatice, né? Fazer manutenção do software ali e tal. Mas de outro lado, para quem está recebendo o relatório, que é ela mesma, né? Para fazer uma prévia análise, para depois sentar com o seu gestor para debater, aí tu vai debater dentro de uma ideia. Porque veja bem, eu tenho que cuidar para não me empolgar no tempo, né? Não é o gestor financeiro, citando a Luíse, citando o Ricardo, citando o José Merigo lá em Nonoai, não é você, José, que monta isso aqui. Quem monta isso aqui é o teu setor operacional, né? Tu vai sentar lá com o pai, né? No teu caso, lá da empresa que tu atua, teu pai é o cara que está lá na venda. Então, quanto é que vai ser vendido lá para a empresa tal? Vai ser vendido uma obra, 2 obras, 3 obras. Ok. Então, se vender, é um cenário, versão 0. Se não vender, poderia ter um outro cenário, né? Já de outro lado, aqui os ingressos, né? Aqui queria fazer segue me ouvindo? Sim, tudo certo. Queria fazer um comentário aqui, os ingressos, né? É o único lugar que o azul prepondera sobre o vermelho, né? Aqui, por exemplo, nós temos o azul como uma coisa positiva e o vermelho, aqui embaixo, os desembolsos como uma coisa negativa. Mas no Rio Grande do Sul, a gente sabe que é o inverso, né? No futebol, por exemplo, prepondera o Internacional de Porto Alegre. Mas o pessoal da Wonder me disse que não era para tratar de futebol aqui, em hipótese nenhuma. E eu, como não sou uma pessoa que não obedeço às normas, né? Então eu volto a falar de fluxo de caixa. Então aqui estamos no azul, né? Falando lá no Esporte Clube Grêmio de Porto Alegre. E para baixo, né, no vermelho, as saídas, né? E aí, gente, nas saídas é um debate, porque tem algumas questões aqui que tu não consegue monitorar, não consegue manobrar. Tu consegue monitorar, mas não consegue manobrar. E aqui é lançar no detalhe, né? Tudo que acontece na empresa, né, e fazer a projeção. Em resumo, nesse exemplo aqui de Excel, o que acontece aqui, ó? Entradas de 26 quanto saída de 51, desembolso de 25 mil. Resumo, nesse mês aqui tinha que ter 25 mil reais
no caixa antes de iniciar o mês para poder saldar todas as contas. E esse comportamento de negatividade, nesse caso que montamos, né, obviamente que manipulamos, aí fizemos uma série de coisas, ele baixa, né, a necessidade baixa, aumenta, baixa novamente, né, e chegaria lá com um valor mensal bastante semelhante, né. Só vou ajustar aqui. Então, voltando. Aqui é o local na planilha que nós usamos uma planilha, inclusive, para quem desejar, logo eu vou mostrar a fonte desse material, né? Da onde a gente tirou a ideia para produzir essa planilha, né? Isso vem de um autor chamado José Eduardo Zadnovics, é muito conhecido na literatura de administração financeira no Brasil. Então, essas planilhas estão lá na obra dele, né? Então, olha só, aqui, se a gente for pegar isso, é super importante para quem está nos assistindo e ainda não tem a cultura do uso da ferramenta. Observa aqui, ó. Aqui é a linha do saldo final do caixa que foi projetado. E observa o que acontece. Ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque a dívida do mês anterior, ela é somada com a projeção negativa do mês sequente, né? Então, essa empresa chegaria lá no final do ano com desembolso de caixa, não considerando juros, de 150 mil. Então, aqui já terminou o momento praticamente, né? Esse é o porquê que a Wonder ligou para nós trocarmos essa ideia. Porque essa ferramenta estando na mão, observa isso impresso na tua mão, na tua empresa, o teu processo de tomar decisão fica muito mais claro. Vocês vão observar que isso no Excel, né? Agora, num software de gestão, no caso, hoje a gente vai ver ali da Wonder, o relatório tem muito mais possibilidades de ser trabalhado, apresentado, né? Então, para fechar, aqui de novo aquela ideia de a gente trabalhar com cenários, né? Se eu tenho 25 mil reais, eu tenho um cenário de caixa. Se eu tenho 50 mil reais, eu tenho um outro cenário de caixa, né? E aqui começa a aparecer de novo o Esporte Clube Grêmio, lá de Porto Alegre. Por quê? Porque eu tinha um preparo. Então, aqui a gente volta para aquela fala que muitas vezes está no programa de rádio, no programa de TV, está no jornal. Empresa que estava preparada com caixa tem um enfrentamento do Covid, empresa que não estava preparada com caixa tem um outro enfrentamento. Então, nesse sentido, fazendo uma analogia, não entendo nada de saúde, né? Mas aquela pessoa que tem um problema pulmonar já crônico, se Deus o livre venha enfrentar um problema de Covid, ela tem um problema muito mais grave. Então, ou aquela pessoa que não tem problema pulmonar crônico, talvez vai enfrentar o Covid de uma forma diferente. Então, é nesse sentido. Posso seguir? Pode seguir, Emerson. Então, agora vamos para o finalmente. Tudo ok? Marcelo, enquanto tu vai organizando aí, eu vou só passar um recadinho aqui do Francisco Nunes. Ele deixou aqui para ti, está no azul, Marcelo, mas já o vermelho, né? Então, só para passar o comentário aí do nosso amigo. Ô Chico, um abraço para ti, cara, muito obrigado pelo teu prestígio, sei da tua rotina do dia a dia, na área comercial, de tocar a empresa aí, junto com os demais membros da tua equipe, com o Jusceli, com o Miguel, enfim, muito obrigado, tá? E é obviamente uma brincadeira para a gente poder, assim, espairecer um pouco, né? Tomara que volte os Grenais aí, né? Porque o Inter vai ganhar do Grêmio, tô com raiva de perder Grenal, mas vamos tocar, obrigado, William. Então, assim, dicas e recomendações ao elaborar o fluxo de caixa, né? Pensar cenários, né? Aqui bem importante, né? Quais são os setores que o Covid mais afetou, né? Quanto maior o impacto, maior a necessidade de elaborar e utilizar a ferramenta. É uma questão óbvia, né? De modo geral, gente, já tenho a ferramenta, né? Não tenho, quero fazer. Primeiro planeja, depois valida com o gestor ou sócio e só depois inclui no sistema, porque daí a partir daí tu vai ter indicadores, né? Planejado versus realizado. E é uma questão de tempestividade, né? De tempo, né? Eu não sei, a professora Maristela está aí, está acompanhando, eu e ela atuamos na docência, não sei se tem outros docentes aqui. A gente trata de tempestividade nas ciências contábeis, né? O contador precisa ter a informação contábil fechada e entregue para o empresário a tempo dele utilizar ela para tomar decisão. Então, o fluxo de caixa, idem, né? Então, Marcelo, não tenho a ferramenta, não tenho essa tecnologia, o que eu faço? Não tenho. Usa ou adota um software, né?
ajusta suas operações e implementa a geração dos dados contábeis internamente, né? Nós não estamos aqui recomendando que seja internada a contabilidade. Aí cada empresa tem que avaliar se isso é pertinente ou não é. Agora, o software, por exemplo, da Wonder tem um módulo contábil que praticamente tu consegue contabilizar tudo dentro da empresa, débito e crédito. Então, tu já manda para a contabilidade o trabalho praticamente organizado, a contabilidade faz o processamento, identifica eventuais necessidades de ajustes ou necessidades de atenção, e aí, em cima disso, o gestor, inclusive, tem mais uma ferramenta para controle, né? Tenho já isso, o trabalho planejado versus realizado, 2 colunas ali, né? Evoluir para artefatos modernos, né? Segundo a literatura, né? O orçamento empresarial, o fluxo de caixa, né? Balanço patrimonial de demonstração de resultado é o elementar, é o feijão com arroz. Queria falar um pouquinho da Videiro rapidamente, né? Regra geral, a gente entra nas empresas fazendo o diagnóstico, tá? Semana passada eu falei com uma empresária e eu comentei que talvez no caso dela foi uma conversa por telefone, talvez o legal seria fazer um diagnóstico. Eu tô chateado com o diagnóstico e eu concordo com o empresário, é achacado por uma série de prestadores de serviço que vai fazer diagnóstico, e só que no nosso modelo, como a gente faz intervenção, habitualmente, eu ia fazer uma coisa muito feia agora, aqui nesse momento que eu tô arrumando o chimarrão, e ainda bem que eu lembrei que tá sendo gravado, né, porque daí evita um mico, né, e ao vivo ainda, né, muita gente. Mas que bom que eu não fiz. Voltando, então, eu entendo que diagnóstico, quando a gente faz intervenção, é super importante, né. De novo, eu vou fazer uma analogia com a medicina, né. Tu não chega para consultar e o médico sai fazendo uma intervenção. Ele, obviamente, que pede exames, tenta descrever o quadro para depois tomar uma medida, né? Isso até essa fase chama de anamnese, né? Quer dizer, como tu vai chegar numa empresa enquanto assessoria e não fazer diagnóstico? No meu entendimento, isso é muito complexo, né? Ah, mas as empresas têm que trabalhar com questões mais rápidas. Depende da atuação, a rapidez, no meu entendimento, ela pode ser muito nefasta. Por que eu falei de vários assuntos, né? Falei de venda, falei de compra, falei de gestão de pessoas, falei de produção, né? Processo produtivo, falei de ativo fixo, falei de contabilidade. Porque nós trabalhamos com contexto de controladoria. A professora Maristela, se eu não me engano, é formada, é mestre em contabilidade e controladoria pela Unicinos. E eu me pauto muito por uma literatura que foi feita, né, ali por professores da Unicinos, né, que até inclusive utilizamos lá no mestrado que eu cursei em Blumenau, na FURB, que é uma literatura de Reginato e Nascimento, né, que trata sobre controladoria, dizendo que os controles internos de uma empresa passam por essas 5 áreas, desde que sejam espelhados na contabilidade. Então, assim que atuamos. Queria falar um pouquinho dos nossos associados, né, as pessoas, as empresas que estão atuando conosco aqui, né, já há bastante tempo, né, e atuam na área que nem aí o Mosene Cardoso, na questão de acordo de sócios, né, na questão de preparar a empresa para sucessão, né, junto, por exemplo, com o Olivo aí da Alma Empresarial, a Edith da Intus, né, que também atua nessa gestão de pessoas. A gente faz trabalhos com diversos profissionais de contabilidade, mas estou citando 2 aqui, né, já fizemos trabalhos a pedido em clientes do escritório Etapa aqui de Passo Fundo, da Ferres Contabilidade aqui de Passo Fundo também, outros profissionais de contabilidade que contam muitas vezes com o nosso apoio. Parte mercadológica, quem trabalha conosco é o Anderson Neckel, né? Tem aqui a Valquíria Paza, não está aqui, queria citar, né? Queria fazer essa menção, que atua conosco nas questões que envolvem logística. Atuamos, de modo geral, fazendo um plano de ação, né? Trabalhamos muito a questão de contabilidade, controle, planejamento e organização no ambiente do software, né? Na ideia de internar controle e planejamento. Trabalhamos com essa ideia básica aí de planejamento estratégico, para gerar operacional, para gerar programação, né? De modo geral, fizemos gestão por indicadores. Usei essas 2 referências de literatura, regra geral, né? Queria citar, então, o Padovese e o Zanovics. Para quem não conhece nosso trabalho e quiser acompanhar, a gente faz 2 eventos, né? Geralmente eram presenciais, talvez agora a gente vai mudar, vai ter eventos online também, né? Que a gente faz bate-papos ao longo do ano. E também faz um evento que a gente chama de dia de campo, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? A gente fala de assuntos, apresenta como fazer e tal, reúne empresas. Esse ano a gente vai completar 9 anos de atuação, né? Queria trazer aqui, assim, né? Muitas vezes a gente é questionado, né?
o que se deve fazer numa empresa, né? Em cada caixinha vermelha tem uma ideia aí, tá? Então, a empresa de sucesso faz o quê? Ou eu, na minha empresa, deveria fazer o quê? Deveria cuidar dos seus clientes, deveria cuidar das suas pessoas, né, da sua equipe e da sucessão, não só sucessão de família, né, sucessão operacional. Eu tenho lá um bom vendedor, tenho que preparar alguém lá para caso esse vendedor assuma a gerência ou esse vendedor assuma uma outra posição no mercado, né? Então, cuidar da sucessão, cuidar muito da gestão financeira e cuidar da gestão da política de distribuição. O que é isso aí? Que quadro é esse, né? Esse quadro é a forma que uma multinacional cuidava das operações aqui na nossa região de uma empresa atendida por nós. Então, assim, como que uma multinacional gerencia esses 4 indicadores? Aí é muito trabalho, né? Então, por exemplo, do lado tem uma questão percentual aqui, né? Cuidar da gestão de clientes e comercial, 45% do peso dessa avaliação, né? Cuidar da gestão financeira, 27%. Então, significa dizer que as coisas mais importantes numa empresa, de acordo com essa empresa multinacional, seria cuidar de cliente, cuidar de comercial e cuidar de gestão financeira, né? De novo, eu queria fazer o feijão com arroz bem feito. Então, tem alguns termos que são bem importantes, né? Empresa tem lucro na contabilidade, paga imposto para o governo e não tem caixa. Então, o dinheiro está no estoque, o dinheiro está na matéria-prima, o dinheiro está no produto acabado, ou o dinheiro está no contas a receber, por exemplo, ou o dinheiro foi retirado pelos sócios, né? O caixa é o rei, então isso é super importante, né? Principalmente nesses momentos que estamos vivendo, né? Então, tenho muito estresse, estou endividado? Sim. Atue de forma rápida no planejamento, peça ajuda de contador, advogado, especialista. Não domina a situação sozinho, que é super importante estar acompanhado. Tenho caixa? Sim. Por quanto tempo? Devo atuar? Devo agir? Então, coisas assim. Por exemplo, por que o caixa é o rei, né? Então, aquelas empresas que são alvo de alguém que quer comprar ou que quer vender essa operação, essas empresas, se elas optarem em fazer um valuation, o valuation é feito pelo fluxo de caixa descontado. Sendo feito pelo fluxo de caixa descontado, se não tem caixa, não tem valor. Então, significa dizer que empresa que gera caixa tem valor. Isso é super importante. Eu assisti ouvi um podcast da XP Investimentos, se eu não me engano, é um podcast... agora me esqueci. É da XP Investimento, um podcast do agronegócio. É o 28 ou 38. O entrevistado foi o Marco Fava Neves, foi um podcast na semana passada. Quem tiver esses aplicativos de tocação de música, aí vai ter lá o Spotify, enfim. Então, a fala dele, né? Ele entende que quem vai ficar no mercado é aquele empreendedor, aquele produtor rural, né? Ele fala muito do agronegócio, né? Um produtor rural, empreendedor, empresário, industrial, que tem monitorado finança, operação sustentável e tem política de controle de custo e despesa. E aí ele fez uma fala, achei super legal, nunca tinha lido, né? E faço questão de citá-lo aqui, né? Primeiro ficar melhor, para após ficar maior. E daí, lá em Ronda Alta, eu sou de uma cidade, para quem não conhece, aqui eu sou de uma cidade próxima de Passo Fundo, chamada Ronda Alta, né? É uma megalópole aqui do norte do estado do Rio Grande do Sul. Lá em Ronda Alta a gente falava a mesma coisa. Fulano deu passo maior que a perna e quebrou. Então, o que me parece, né? Aqui que a gente tem que atuar, e por isso que eu acho que, mais uma vez, merece parabéns aí ao Wonder de fazer esse evento, entregar esse conteúdo para os seus clientes e para o mercado. Hoje de manhã, enquanto eu revisava os slides, preparava o dia e tal, escutei o Galó, que foi o cara que foi diretor da rede de lojas Renner. É Renner? Não, acho que não é Renner. Acho que é Renner, agora me deu um branco. José Galó, alguém aí puder no chat me ajudar aí, acho que é das lojas Renner. Então, ele fez uma gravação de um vídeo para o IBGC, no YouTube, IBGC, tem uma série de vídeos muito legais, né? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós usamos muito essa literatura para acordo de sócio, para sucessão de família, para uma série de serviços que fazemos. E aí ele colocou o seguinte, porque crises são importantes para antecipar coisas, né? Afazeres que deveriam estar sendo executados, ou executadas, né? E colocar para rodar de forma imediata. Tem um erro ali, colocar, faltou um R. E repensa o que se está fazendo e altera o que se estava fazendo de forma errada. Então, assim, ele entende que as crises são importantes também. Eu acho que eu estou vivendo esse momento, né? Quem segue a gente na rede social, ou como eu falo, persegue, a gente não fazia YouTube, a gente não fazia vídeo, não fazia nada, né? Então, aprendi a fazer
como é que é, mãos livres no Instagram, né? Estou levando um baile, aprendi a fazer gravação aqui, então, né, lá na sala de aula, enquanto Universidade de Passo Fundo, estamos utilizando as ferramentas para fazer aula à distância. Então, assim, em 45 dias, fizemos coisas que talvez, no meu caso aqui, eu tinha uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, né? Acaba de chegar aqui a Maria Cecília, que vou seguir aqui. Esse negócio de home office tem isso, né? Então, tem aqui os nossos dados, tá, gente? Queria agradecer, desculpa aí a demora da minha fala e passo a palavra para o Rafael. Ótimo. Essa última que tu colocaste aí, né, Marcelo? Antes feito que perfeito, né? Sim. Então, vamos entregar um conteúdo, né? Aliás, um ótimo conteúdo, é um tanto superficial, porque é muito assunto, né? E da mesma forma, nós vamos mostrar agora a ferramenta do Probus, como é que ela funciona, e como é que a gente consegue fazer esse controle de fluxo de caixa. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Queres fazer mais alguma colocação aí, Marcelo? Eu queria só fazer um registro que eu não fiz, deixei anotado. Eu queria dar os parabéns para o William pelo trabalho que está fazendo de ser a retaguarda desse evento, e semana passada a gente tentou rodar o evento e não conseguimos. A gente fez testes na semana passada, fizemos testes essa semana e tal, e também vale essa fala para o Wonder, né, que fez esse evento e está entregando. Né? Teve uma organização da empresa, então eu queria colocar isso, né? É óbvio que também nós reservamos, nos organizamos, trocamos ideias e tal, mas é importante fazer esse registro, né? Eu também tenho tentado me organizar para fazer webinars da Videiro. A gente está com uma série de questões que a gente está vendo, né? Desde o valor que custa, desde a tecnologia, desde ter retaguarda. Então, fazer esse registro, parabéns. Semana passada não deu certo, William, mas ó, pau no gato e soco nos gatinhos. Corta essa parte aí de pau no gato e soco nos gatinhos, porque isso não é bem visto aí no mercado. Te devolvo a palavra, Rafa. Beleza, vamos seguir. É importante só, talvez tenham pessoas aqui, né, William, que estão nos acompanhando. Acho que eu fiz início ali foi muito breve a fala, né? A Wonder é uma empresa que no próximo ano aí está completando 25 anos de existência, né? Sediada em Erechim, e nós contamos aí com em torno de 40 colaboradores hoje. Atendemos os mercados do agronegócio, de indústria, comércio e distribuidoras. Aí é mais ou menos as áreas que nós atendemos, com 2 produtos. O Azure, que é voltado para o agronegócio, o Probus, que é voltado para a indústria, comércio e distribuidoras, né? Então, é mais ou menos essa a estrutura. Nós estamos com uma campanha, né, William? Crescemos Juntos, que é para os 25 anos, né? É uma alusão a essa parceria que nós temos com alguns clientes que estão conosco desde lá do início, né? Então, muitos anos juntos e a empresa crescendo e os clientes acompanhando esse crescimento, né? Então, fica essa ressalva aí. Bom, eu vou mostrar a ferramenta, então, Probus. Fala, Marcelo. Para mim, tá travada a imagem, tanto a tua quanto do William, tá? Talvez para você está ok, mas só para dar esse feedback, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Um pouco diferente, né? Com os slides, eu vou trabalhar com a ferramenta. E assim como você fez um apanhado geral, né? Eu vou falar um pouco do que precisa ser feito no sistema para que a gente tenha um fluxo de caixa, né? Quer dizer, naquela tua fala da rotina, né? Na rotina do setor financeiro, o que precisa ser feito no sistema para que a gente tenha um fluxo de caixa de forma mais rápida, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá perfeito, tá? Agora compartilhou aqui, tá nota 10. Perfeito, então. Então, esse é uma das ferramentas nossas, que é o Probus, né? E aqui a gente vai trabalhar com alguns dados fictícios, né? A gente manipulou algumas informações aqui, então, para que a gente possa fazer um exercício, né? Então, eu começaria aqui a demonstração do nosso sistema pelo módulo de tesouraria.
Então, se a gente for pensar que o caixa ele é uma funcionalidade do sistema que agrega informações da tesouraria, do contas a receber, do contas a pagar e mais as previsões, nós temos que começar aqui falando do nosso dentro do nosso módulo de financeiro, né? Tesouraria, nós temos aqui o controle de caixas, né, que é isso que ela se designa. Nós conseguimos controlar os cheques emitidos, que é uma questão interessante, né, a conciliação, né, então tem algumas empresas que fazem a conciliação do caixa e banco, né, a questão de conciliar do meu caixa, ou conciliar só aqueles movimentos que façam necessários, por exemplo, um cheque emitido é importante, né, conciliar, posso fazer uma emissão do cheque hoje, e esse cheque demorar para entrar na minha conta. Já existem outros lançamentos que talvez não haja necessidade, né, de uma conciliação. Então, isso é parametrizável, né? Lá no nossos tipos de transações financeiras que a gente já usa no sistema, a gente parametriza o que deve ser conciliado e o que não deve ser conciliado. Dentro do nosso caixa, nossa tesouraria, ela recebe integrações do contas a receber, né, dos recebimentos, dos pagamentos. E depois a gente vai abordar um pouquinho melhor essa parte. E pode receber lançamentos avulsos. Aqui, aproveitando que colocaste, Marcelo, a questão da contabilidade gerencial e a parte gerencial e contábil, né? Então, aqui nós utilizamos para a contabilidade o plano de contas e utilizamos para o financeiro, que a gente chama de plano financeiro. Aquela estrutura de fluxo de caixa que você apresentou antes, ela está mais uma estrutura financeira, né? Não numa estrutura contábil, né? Pelo que deu para perceber. Então, nós temos empresas que trabalham com o plano financeiro mais parecido daquele teu cenário, né? E outras empresas que já optaram por ter o plano financeiro e o plano de contas a mesma estrutura, tá? Com ativo, passivo, contas de resultado. Rafa. Oi. Queria aproveitar, o José Merigo lá no Nuai está aqui, e se eu não me engano, ele é cliente de vocês, né? Amerigo? Isso. Sim. Então, fazendo uma analogia, para quem está aqui e não conhece desse âmbito que estamos tratando, né? Fazendo uma analogia com a engenharia, o plano de contas é a planta baixa de uma obra, significando dizer que é o elementar. Então, ao discutir plano de contas, seja ele contábil ou financeiro, estamos discutindo a base que a gente vai utilizar para tirar os relatórios lá em cima, né? Fazendo uma analogia de que a gente deixando essa base organizada, depois, conforme eu vou montando a minha arquitetura, eu vou tirar depois o que eu quero. Então, só para dizer que essa parte é uma parte, abre aspas, chata, consome horas, inclusive, de implantação de qualquer empresa que vende software. De outro lado, é super relevante para a extração do dado. Obrigado, Rafa. Não, beleza. Até usando o gancho, nós estamos trabalhando, Marcelo, a ideia que a gente tem, nós estamos trabalhando numa base padrão, que a gente chama, né? Então, em próximas implementações, a ideia é que a gente já leve para o cliente um plano de contas já configurado, né? Quer dizer, eu faço minhas vendas, meus recebimentos, os pagamentos, lanço minhas notas de compra e no final do mês eu já rapidamente tenha um balancete já num formato contábil, não DRE, então já contábil, né? E a estrutura lá para o lançamento de uma nota de entrada, o registro de contas a pagar, a gente utiliza então o plano financeiro. Nessa minha base aqui, ela está numa estrutura financeira, recebimentos e pagamentos e outras operações. Então, aqui nos pagamentos operacionais, eu tenho lá gastos com pessoal, tenho gastos com matéria-prima, gastos com insumos de produção, e aqui, então, há um agrupamento por tipos de despesa, e depois, lá nos relatórios de contas a pagar, nos relatórios de tesouraria, a gente vai utilizar, bem como no nosso fluxo de caixa e no nosso orçamento financeiro, certo?
Então, essa aqui é uma estrutura da nossa tesouraria, feitos os lançamentos, como é que a gente concilia os registros feitos na tesouraria. Então, aqui são os registros que foram feitos. Dentro da nossa tesouraria, nós temos um menu que a gente chama de conferência, né? Aqui eu fiz um exemplo do Banco Bradesco, onde a gente pode importar, os bancos fornecem um arquivo chamado OFX, onde a gente utiliza esse arquivo para importar os dados, né, as informações, podendo gerar lançamentos na tesouraria, facilitando, né, tarifas e demais lançamentos que ocorrem direto no banco, na conta, né? Ou então importar os movimentos para depois fazer a conferência e a conciliação com a tesouraria. Então, a tesouraria, a parte do sistema sempre vai ter mais lançamentos que no banco, né? Eu fiz um pagamento de um cheque, o banco ainda não reconheceu. Né, eu tenho lançamentos no meu caixa, no meu controle financeiro, maior que o banco. Então, a conciliação serve para deixar os extratos iguais. A grande preocupação do pessoal do financeiro quanto à agilidade disso, né? Vou perder muito tempo conciliando, eu vou demorar muito tempo, vou passar o dia. Não, a ideia é que você faça a importação do arquivo do contas a receber. Hoje, os clientes da Wonder já estão acostumados a fazer uma venda, emitir um boleto, né, para que o cliente faça o pagamento. Então, lá no nosso módulo do contas a receber, está feita a emissão de um boleto, enviado um arquivo para o banco, e quando o cliente paga, a gente importa esse arquivo, né? Da mesma forma, no contas a pagar, você pode... Hoje os títulos do contas a pagar estão todos no DDA, né, o que facilita o pagamento. No entanto, o retorno da informação por RP tem que ser manual. Então, o que nós fizemos dentro da ferramenta, dentro do sistema? A gente criou uma conciliação de títulos DDA. Então, aqui, Marcelo, o que a gente faz? A gente vai lá no banco, pega o arquivo de varredura DDA que o banco fornece, tá? Importa ele para dentro do sistema e concilia com o nosso contas a pagar. Então, para que serve isso? Serve para alimentar o número do boleto lá no nosso contas a pagar, para depois gerar o arquivo de pagamento, né? Então, é uma funcionalidade bacana. E o que isso auxilia no fechamento de tesouraria, né? No momento em que a gente gera um arquivo para pagamento e autoriza o banco a executar o pagamento, o banco nos fornece um arquivo de retorno, o qual é importado e processado pelo sistema, fazendo as baixas e integrando a tesouraria, né? Então, isso diminui esse tempo de lançamento, tanto contas a receber usando boletos, quanto do contas a pagar utilizando essa ferramenta que a gente chama de PagFor, certo? Rafa. Oi. Queria dizer, então, fazer dois comentários. O primeiro comentário que eu queria fazer é assim, recebi aqui uma mensagem, né, do contador, professor Pedro Paulo Teis. Foi universitário na Universidade de Passo Fundo durante muitos anos, jubilou agora recentemente, acho que ano passado, contador do grupo Graziotin, e parabenizando nós pela atividade, a fala de todos, né, em especial fazendo um reconhecimento que eu sei um pouco, porque fui aluno dele. Ele disse aqui que fui um aluno bom e tal, mas na real fui bom porque tive bons professores. Então, fazer um registro, o professor Pedro Paulo está nos acompanhando, é uma personalidade da contabilidade do estado do Rio Grande do Sul, em especial do norte do estado. Muito obrigado pela presença, professor. Segundo ponto, eu quero comentar que quem não é da área e está aqui vendo, para vocês verem que o que a rede social fala de gestão de empresas não tem nada a ver com o que acontece dentro das empresas. O Rafael está sendo extremamente técnico de algo que acontece milhares de vezes com milhares de operações todo dia nas empresas. Não é verdade, Rafa? Exatamente. E quanta questão tem que ser arrumada para chegar no fluxo da tua fala, Rafa? Dizer que a gente programa no Excel, mas observem que não tem como programar toda essa tela que nós estamos vendo em Excel. Concorda, Rafa? Não, concordo. O Excel serve, e depois a gente vai ver, os clientes também da Wonder já estão acostumados a usar muito Excel, né? O nosso BI gera relatórios em Excel, né? E o primeiro contato que nós tivemos com vocês foi, né, extraindo dados do sistema em Excel, através do plano financeiro, né,
para que vocês pudessem, então, analisar a movimentação, né, analisar a movimentação de cada conta, né, de cada conta de plano financeiro, de forma que tu pudesse planejar isso, né, analisar tendências e comportamentos, né, do financeiro da empresa para poder fazer o fluxo de caixa, né. E depois que foi feita essa análise, a gente partiu, então, para fazer o fluxo de caixa dentro do sistema, né. Então, aqui eu estou trazendo um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia, né. Cada vez mais as empresas buscam a automatização desses processos para agilizar, para ter o dado mais rápido, né, até esse fechamento de tesouraria o mais rápido possível. Então, no contas a pagar, só reiterando aqui, são dois produtos. Um é a varredura DDA, que serve, o banco nos fornece um arquivo e a gente importa no sistema para conciliar com contas a pagar. E o outro é o PagFora, que é a geração do arquivo para envio ao banco e depois o banco nos devolve essa informação quando forem executados. Indo adiante aqui, o contas a receber a gente já falou, né? Então, emite-se o boleto, envia o arquivo para o banco, retorna, né? O que mais que nós temos aqui no financeiro do contas a receber a pagar são os adiantamentos, né? Tem empresas que trabalham com adiantamentos, e isso é representado através de uma conta de razão auxiliar dentro do nosso sistema, depois para fechamentos contábeis, né? Feito a tesouraria, falamos um pouquinho da conciliação, arquivo FX, falamos do contas a receber, do contas a pagar. Nós vamos agora para a tela do nosso fluxo de caixa. O Marcelo já conhece, não sei se a Luiz está por aqui também, a Nayane, elas já conhecem essa tela. Outros clientes já utilizam também. E aqui, Marcelo, o meu caixa também está colorado. O meu fluxo de caixa aqui também está... mas daí vai ser bravo, né? Não vamos falar de futebol, né? Mas ele tá vermelho aqui. O Chico aí vai ficar louco. Então, o que a gente faz aqui, Marcelo? Nós partimos, então, daquele saldo de caixa que foi anteriormente fechado, né? Nós temos as contas de caixa e banco, que totalizam aqui um saldo inicial de caixa, nesse exemplo, de R$197 mil. E aqui eu tenho as entradas, o que eu já tenho firmado lá no meu contas a receber, e as saídas é o que eu já tenho firmado no meu contas a pagar. Aqui embaixo eu tenho a opção mensal, então eu consigo enxergar por mês o que está acontecendo, mas eu posso detalhar isso por semana e por dia. E uma vez detalhado, ou até mesmo no período mensal aqui, eu vou escolher o diário aqui, eu posso detalhar essa entrada, eu posso ir lá ver o que é isso, né? Então, aqui é uma nota fiscal número X do cliente Y no valor de R$8.300. Eu posso alterar documento, então, aqui o que eu gosto de trazer, a facilidade com que você pode manusear o fluxo de caixa, você consegue enxergar que documento que é, qual é o cliente, qual é o plano financeiro, né? Aqui um contas a receber, venda de produção própria, mas se eu for para uma saída, né, um contas a pagar, eu consigo enxergar do que se trata, né? Então aqui eu tenho um contrato, né? Eu tenho aqui um BRDE, por exemplo, que você falou antes, né? Então nós temos que lançar isso dentro do nosso sistema, identificar esse financiamento com outra conta de razão auxiliar para movimentar também contas diferentes lá na nossa contabilidade, né? Então, quando a gente fizer lá um pagamento, nós vamos debitar uma conta diferente da conta de fornecedores, né? Vamos debitar a conta lá do financiamento, e se tiver juros embutidos, aqui nós já temos até como determinar os acréscimos fixos, né? Nós temos o valor constante e nominal, e quanto que vai ser cobrado de juros, e isso lá na contabilidade vão em contas diferentes. Sim. Perfeito. Então, aqui detalhamos, vejam que eu não tratei ainda as previsões, aqui o que já está acordado de contas a receber e contas a pagar. Essa base aqui, Marcelo, se eu for tirar um contas a receber, o valor vai dar diferente daqui. O que acontece? O cliente trabalha com título. Oi?
Aqui para mim cortou quando tu foi falar incluir previsões. Daí, eu não sei se cortou para todos, mas eu acho super importante tu voltar ali. O William chegou a cortar para todos? Não, aqui não cortou. Mas deixa eu aproveitar só a interrupção aí, só passar aqui um recadinho da Luísa Carvalho, que ela disse que, respondendo ao Rafa, né, que ela tá ligada no fluxo de caixa, sempre azul, ela comentou. Tá, pode seguir aí, Rafa. Beleza. Antes aqui de falar do... Só para reforçar, Porto Alegre azul aí tem um viés aí. Vamos ficar de olho que os gremistas estão aí hoje. Só por questão de tempo aqui, William, até que horário aí, Marcelo, até que horas nós podemos seguir aqui? Nós tínhamos falado 17h30, né, para depois a gente poder ter perguntas, enfim, né? Tá. Então, eu só vou tratar aqui, importante isso, uma forma, até você pode explicar melhor aí, Marcelo, uma forma de captação de dinheiro rápida, que é o desconto de duplicatas, né? Então, nessa base de exemplo que eu tenho aqui, se eu tirar um relatório do meu contas a receber, ele é maior que esse valor, mas uma parte já foi antecipada, a qual já está tratada aqui dentro do nosso saldo das contas, né? Então, eu fui lá no banco, antecipei aquele recebível, né? Já lancei no meu caixa, já está contabilizado no meu saldo inicial, porém, o meu contas a receber, então, ficou menor, certo? Existe todo um controle dentro do software para isso também, contabilização diferenciada para essa modalidade, né? Rafa, só rapidamente. A fala de hoje não tratou de gestão, né? Tratou de elaboração. Certo. Podemos até pensar aí, enfim, em uma sugestão para a gente tratar de gestão do fluxo de caixa, que é como evitar, por exemplo, desconto de título. E pedir, por exemplo, quanto que é o desconto de título em comparação a pegar um recurso de longo prazo, né? Então, são questões que a gente não tratou, mas elas estão no contexto do uso do fluxo de caixa. Obrigado, Rafa. Tá, seguindo aqui, então, as previsões, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz a manutenção. Então, é uma tela bastante simples de ser manuseada, né? Então, aqui eu tenho uma saída que eu fiz um exemplo aqui. Eu lancei aqui o valor total aqui de previsão de despesas aqui de 850 mil mês, né? E lancei receita aqui de 1 milhão por mês. Mas eu poderia ter aberto aqui, né? Quer dizer, eu venho aqui, crio previsões, dou uma data base, né? A receita a gente poderia fazer um lançamento por semana ou lançamento no mês, né? Depende como é que será avaliado esse fluxo de caixa, semanalmente ou mensalmente, em qual dia ocorrerá essa entrada ou saída, e aqui nós vamos determinar os valores, qual é a conta interna que nós vamos utilizar de caixa ou banco e qual é o nosso plano financeiro que vai nortear a nossa despesa, né? Então aqui o Marcelo tinha comentado de lançar o 13º, né? Então a gente vem aqui, pagamentos, gastos com o pessoal. Aqui nós vamos achar uma conta que seja referente a isso. Eu vou colocar aqui como adiantamento de salário mesmo. Vou só fazer um lançamento rápido aqui, Marcelo, para a gente ver como é que funciona. Enquanto o Rafa faz que cria ali, quero passar um recadinho aqui pro pessoal. Samantha Mendes Azevedo, tá? E também a Márcia da Nova Veneza, deixou um recadinho pra gente aqui, tá? O fluxo de caixa é ferramenta importantíssima aqui na Nova Veneza. Tá? Então mais alguns recados aí do pessoal que está assistindo. Agradecer a Nova Veneza, nosso cliente, né? Que bacana saber que eles fazem uso dessa ferramenta. Então aqui eu fiz um lançamento, eu lancei 12 meses para frente, né?
Então, aqui, né, Marcelo, uma questão também de gestão, de organização, quantos meses ou quantos períodos futuros você vai manter atualizado, né? Tanto as previsões de entrada e saída, para que você tenha, então, um ciclo, né, do teu fluxo de caixa alinhado com a sua operação, né? Então, posso fazer uma fala, Rafa? Certo. Fique à vontade. Essa questão não foi abordada na minha fala, e talvez até foi um lapso da minha parte. O que acontece com uma produção dentro do período operacional do cliente? Então, se o cliente trabalha com um ciclo operacional de 18 meses, a gente recomenda que o fluxo de caixa seja programado para 18 meses. Marcelo, fala mais o que tu considera ciclo operacional. São aqueles fatos que ocorrem para fechar um momento, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a safra de batatas que ocorre em Ibiraiaras, né? É feito um plantio, uma colheita e já se encaixa um novo plantio e logo sequência uma nova colheita. Então, a gente trabalha lá com 18 meses no mínimo, né? Então, se a gente pega uma empresa que trabalha com grandes, uma prestadora de serviço com contratos, eu tenho um contrato de 25 meses, que eu tenho que fazer uma entrega. Fluxo de caixa de no mínimo 25 meses. Então, essa informação, essa nova aquisição, essa venda, por exemplo. Obrigado, Rafa. Perfeito. Então, aqui eu fiz uma simulação, né? Lancei aqui uma receita aqui de 1 milhão, uma despesa de 850 mil, e aqui a gente consegue ver, então, no saldo simulado. Eu quero agradecer ao Cid, né, aos demais sócios da empresa, ao Rafael, ao William, que fizeram todo esse trabalho para a gente poder estar aqui hoje conversando, né? Eu espero que esse conteúdo possa ser útil, né, para que a gente tente contribuir, inclusive, com a nossa comunidade, porque quem assistir esse material vai ter um conteúdo no meu entendimento bacana para poder refletir sobre a sua forma de gerenciar os negócios, né? Então, queria agradecer muito vocês pela oportunidade, né? Então, de modo geral, falamos aqui de uso de software de gestão, independente de estarmos aqui numa plataforma ou aqui num evento de uma empresa, mas o uso de software de forma geral é recomendado pela literatura técnica de gestão de empresas, né? E dentro das diversas possibilidades do uso de softwares, usar o fluxo de caixa, né, que nasce lá do plano de contas, que é contábil, que pode ser um plano gerencial, pode ser um plano financeiro. Então, agradecer, fazer um registro, assim, das pessoas, né, diversas pessoas aí que com certeza têm responsabilidade por esse momento, né, na relação e o Miguel, lá do Grupo Miagro, lá de Lagoa Vermelha, que tem uma responsabilidade muito grande, deram uma oportunidade para o Videiro fazer um trabalho lá nas suas respectivas empresas, e a gente faz esse evento aqui, contato inicial lá do meu ex-colega, do Altair Mendes, gerente do Banco do Brasil, na época, lá em Lagoa Vermelha, né? Fazer uma referência à família Merigo, lá de Nonoai, que também conta com o nosso apoio, já contou com o nosso apoio operacional, né? Fazer um registro das pessoas que dedicaram esse tempo, que nos acompanharam aí ao longo desse final de tarde, né? O intuito da nossa live aqui era conversar a respeito do fluxo de caixa, da importância dele para as organizações, né? E mostrar um pouco da ferramenta que a Wonder disponibiliza para os clientes, né? É importante ressaltar que é uma ferramenta que é disponível, está disponível no menu de todos os clientes, é uma opção de sistema, não, né? É uma questão mais de treinamento, uma questão de capacitação. E agradeço você, Marcelo, porque você tem a vivência de campo, a vivência de implementação do fluxo de caixa, né? Nós estamos mais preocupados em fazer um sistema consistente, um sistema que traga as informações de maneira correta, né? Que gerem, que tenha funcionalidades para fechamento de caixa, né? Para pagamentos, recebimentos. Então, a nossa expertise é em fazer o software, né, fabricar o software e que ele seja funcional, né? Então, a tua experiência de campo é extremamente importante para fazer esse link entre a consultoria, entre a teoria, entre o conhecimento de prática com o sistema, né? E aí que nós temos o sucesso.
E que é bacana, então, alguns clientes nossos, né, em comum, utilizam essa ferramenta, acredito que auxilia no dia a dia organizacional, auxilia no setor financeiro das empresas e dá uma visão bacana do que está acontecendo e antecipa algumas decisões, né? Então, eu queria agradecer a tua presença, agradecer o William também, agradecer quem participou da nossa live. É a primeira que a Wonder faz, então para nós é tudo muito novo, né? Estamos naquele ditado de antes feito do que perfeito, né? Sim. Assim, de tentar trazer informações, né? E criar também conteúdo bacana para os nossos clientes. Então, fica aqui esse agradecimento a quem participou e especialmente para você que esteve junto conosco nessa tarde.